A primeira questão diz assim: na construção, educação ambiental, o vocábulo sublinhado funciona como adjetivo. Então, estamos trabalhando aqui, e é um tema muito comum, pessoal, na prova, que é a diferenciação de substantivo e adjetivo. Aí ele fala, funciona como adjetivo, pois, aí ele justifica, pois particulariza um substantivo, e essa, galera, é a ideia do adjetivo, é particularizar um substantivo. É falar, não é qualquer educação, não é educação financeira, não é educação sexual, não é educação infantil, é educação ambiental. Por essa razão, caso fosse retirado do texto, a mensagem original ficaria comprometida. O gabarito da nossa primeira questão está totalmente correto, galera. Totalmente correto. Então vamos entender. A banca cobra muito isso aqui, ó, substantivo e adjetivo, né? O que é que acontece? O substantivo é a classe dos nomes, dá nome aos seres, dá nome às coisas. O adjetivo é característica, né? O adjetivo é característica. O adjetivo é um atributo. Anotem também, o substantivo, muitas vezes, ele é uma classe geral, é uma classe genérica. O adjetivo, ele vem para quê, galera? O adjetivo, ele vem para especificar. É dizer assim, não é qualquer, beleza? Não é qualquer educação. Então, se eu retiro a palavra ambiental aqui, vai ficar, ó, sua proposta é a criação de espaços educadores que incorporem a educação, com base em conhecimento científico e tecnológico. Então, a mensagem, ela deixa de ser específica, delimitando-se a ambiental e passando a ser um teor geral, um teor genérico, que é a educação. Por isso que a mensagem original, que se limita à educação ambiental, ela fica comprometida, certo? Então vamos entender. Substantivo dá nome às coisas, adjetivo representa o quê? Adjetivo representa uma caracterização, galera. Isso é o que eu devo lembrar na hora da sua prova, beleza? Certo. Então nós temos, ó, educação é o substantivo e ambiental é adjetivo. Professor, sempre vem substantivo e adjetivo? Não. O adjetivo também pode vir antes do substantivo, galera. E aí o que a banca faz é trazer muito adjetivo para antes, para tentar fazer uma confusão na sua cabeça, certo? Já já eu vou trazer uma dica para você diferenciar substantivo e adjetivo, certo? A resposta está certa. Vamos lá. Questão 2, ó. O vocábulo órgão funciona como adjetivo, pois, aí sempre nessa pegada, galera. Ele diz a morfologia e justifica, certo? Órgão funciona como adjetivo, pois caracteriza o substantivo central, restringindo-lhe o sentido. Aqui está falso por quê, galera? Porque, na verdade, órgão que é o substantivo. Não é qualquer órgão, é o órgão central. Então, neste caso, ele apenas inverteu, dizendo que órgão é adjetivo, né? Nós temos o órgão, que é o substantivo, e esse órgão, ele é central, galera. E aí vai uma dica para vocês, que é a lógica do X, que é Y. O que é que acontece, galera? Você vai jogar nesse exemplo aí a frase X que é Y. O que é X? X é o substantivo. Y é o
adjetivo, certo? Então, por exemplo, órgão central. Vamos considerar que órgão é o substantivo. Como é que eu falo? Órgão que é central. Olha como faz sentido. Agora, vamos imaginar que eu estou pensando que central é o substantivo. Aí você joga aqui, ó, central que é órgão. Né? Fica meio sem nexo. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Conselho Federal. Ó. Conselho é o substantivo, federal é o adjetivo. Lembra? Conselho é genérico, federal especifica. E a ideia é conselho que é federal. Ok? Aqui, galera. Conselhos regionais. Ó, conselhos é o substantivo, regionais é o adjetivo. A ideia é conselhos que são regionais, certo? Estados brasileiros. Estados é o substantivo, brasileiros é o adjetivo. Estados que são brasileiros. Ok, galera? Então esse que é um exemplo ótimo para você identificar exatamente esse detalhe envolvendo o uso de substantivo e adjetivo, certo? Então, a primeira, ó, educação ambiental, eu posso falar como educação que é ambiental. Espaços educadores, espaços que são educadores, ó, espaço substantivo, educadores adjetivo, certo? Conhecimento científico, conhecimento que é científico. Conhecimento é substantivo, científico é adjetivo. Tecnológico também é adjetivo. Conhecimento que é tecnológico. Então, o foco do nosso projeto, de certo ou errado, também focar no conteúdo, galera. Não podemos esquecer disso. Tá bom? Então, por trás de cada questão, tem sim um conteúdo que deve ser revisado, tem sim um conteúdo que deve ser explorado. Beleza? Vamos para 3. Na verdade, eu já respondi a 3, né, galera? Estados brasileiros. Ó, na construção, os diversos estados brasileiros, o vocábulo destacado foi empregado como substantivo. Aqui está falso, galera, porque aqui eu tenho estados como substantivo, brasileiros como adjetivo, galera. Então, o gabarito aí, ó, tá errado, certo? Estados que são brasileiros. Essa é a lógica. Vamos imaginar, preste muita atenção. Vamos imaginar que a banca trouxe assim, ó. Se a palavra estados fosse retirado do texto, a palavra brasileiros passaria a funcionar como substantivo. Certo ou errado, galera? Vamos lá, questão de prova. Se a palavra estados for retirado da segunda linha do texto, a palavra brasileiros passará a funcionar como substantivo, gabarito correto. Porque aqui eu tenho, galera, os diversos brasileiros. Perceba aqui que nessa construção, brasileiros passou a representar ser, e ser é substantivo. Então, ó, o adjetivo ele caracteriza, substantivo não. Então, quando eu digo estados brasileiros, brasileiros é adjetivo de estados. Quando eu falo os diversos brasileiros, eu vou ter isso aqui, ó, os brasileiros, diversos brasileiros, ó. Eu vou ter exatamente aí, galera, essa construção aí, certo? Essa construção aí. Beleza? Então nós vamos ter que a retirada de estados, né, vai passar a fazer com que a palavra brasileiros passe a ser substantivo. Tranquilo? Vamos lá, vamos para 4. Vamos lá, e lembrando, uma coisa importante, né? Na morfologia, pessoal, tudo
Tudo depende de quê? Tudo é contexto, gente. Tudo é contexto. Esse exemplo, essa questão 4, ela vai ilustrar exatamente a ideia. Vai ilustrar exatamente. Ó, os vocábulos médico e médicos nos trechos. Ó, aqui, ó, registro médico e todos os médicos cadastrados funcionam respectivamente como adjetivo e substantivo e, portanto, desempenham funções sintáticas diferentes, né? Gabarito tá certo. Ele tá trabalhando dois aspectos, galera. Morfologia e sintaxe. Eu não vou analisar nessa primeira aula por que é função sintática diferente, porque isso é tema lá dentro de sintaxe. Vamos com calma, certo? Mas vamos observar. A primeira frase, ele traz o exemplo de registro, ó, ele traz registro médico, né? Aqui eu tenho, galera, a palavra médico como adjetivo. De quem? De registro, né? Registro é o substantivo. A ideia é, não é qualquer registro, não é registro civil, é registro médico. Então, médico está empregado aí como adjetivo, né? X que é Y. Registro que é médico. No outro exemplo, galera, nós temos, ó, todos os médicos cadastrados. Percebeu que agora, médicos, no segundo exemplo, ele representa ser, né? Ele é o próprio substantivo. E aqui eu tenho, ó, todos os médicos, e esses médicos são cadastrados. Então, quem atua como adjetivo aqui é a palavra cadastrados. Aqui no segundo item, galera, nós temos a ideia de que médicos que são cadastrados, certo? Médicos que são cadastrados. Então, cadastrados representa o quê? Adjetivo, certo? Cadastrados representa adjetivo. Por isso que a questão 4, o gabarito foi correto. Ok? Vamos lá. Vamos para 5. Ó, com relação às classes gramaticais, é correto afirmar que na terceira estrofe, eu já trouxe para vocês, né? Os vocábulos agreste, selvas e largo são, respectivamente, é outro modelo de questões que ele cobra muito, Ele dá um textinho, olha só, galera, ele dá um textinho e fala 2 ou 3 classes gramaticais, ele afirma quais são essas classes, respectivamente, certo? Então, temos que ficar de olho nesse estilo de questões. Vamos lá. Ele fala que agreste é adjetivo, então se é adjetivo vai estar caracterizando um substantivo. Ele fala que selvas é substantivo e largo adjetivo, certo? Gabarito tá certinho, porque ó, o teu viço agreste, eu tenho aqui, ó, viço como substantivo, agreste como adjetivo. A ideia desse primeiro é viço que é agreste. Viço é substantivo. E lembra, substantivo eu consigo antecipar o artigo, o viço, agreste. Aí muito cuidado, gente. Nesse exemplo aqui, ó, de virgens selvas. Aqui ele inverteu. Ele trouxe o adjetivo para antes e o substantivo para depois. Virgens selvas. A ideia aqui é, galera, virgens que são selvas? Não. A lógica é selvas que são virgens. Então, quem caracteriza quem é virgens, caracterizando selvas, galera. Então, é virgens, está caracterizando selvas e não o inverso.
Então, muita atenção. De virgens selvas, de selvas virgens. Ok? Selvas que são virgens. Então, sim, selvas é substantivo? Sim, selvas é substantivo. E aí, muita atenção para aquela crença de que substantivo vem antes e adjetivo vem depois. Aí ele colocou largo, oceano largo. Oceano é substantivo, oceano que é largo. Largo está caracterizando o oceano. Não é um oceano estreito, não é um oceano curto, não é qualquer oceano, é um oceano largo. Beleza, galera? Então, tá aí. Agreste, selvas e lagos, sim, respectivamente funcionam como adjetivo, substantivo e adjetivo. Então, são modelos que, porventura, vão cair na prova de vocês, tá certo? Então, muita atenção. Vamos lá? Vamos lá. Questão 6 aí, galera. Vamos lá. Ó, os vocábulos em destaque são, respectivamente, ele trouxe, ó, entre, ele falou que é preposição. Galera, existem várias preposições, certo? Preposição serve para ligar termos. Então, tem a preposição de, tem a preposição, o a pode ser preposição, tem a preposição em, tem a preposição com, desde, após, para, contra, por. Existem outras também, certo? Então ele falou entre as características, o entre ele é preposição, né? Entre, eu não coloquei aqui não, mas ele é, galera. Vamos colocar aqui, ó. Entre. Tem também o perante, o sem com S, o sob, o sobre, certo? Beleza. Aí ele diz, ó, o primeiro é preposição, correto. Ele fala aqui, pessoal, que bom é adjetivo, correto. Bom é adjetivo do substantivo profissional. O que é que eu tenho aqui, gente? Bom profissional. Quem é um substantivo é profissional. A ideia é, vamos lá, é bom que é profissional? Não, a ideia é profissional que é bom. Então, o que eu tenho é bom caracterizando o termo profissional, certo? X que é Y, vocês conseguem desenrolar esse tipo de questões. Ele diz, galera, aqui, ó, em ética, ele diz que o a é artigo, certo? Ele diz que a é artigo, correto, né, galera? E eu só quero te dizer uma coisa sobre o artigo, galera. Porque, ó, esse chamado artigo definido, os, as, para ele ser artigo, ele tem de cumprir dois requisitos. Primeiro requisito é os, as, vindo antes de substantivo, certo? Ele está vindo antes, né, galera? A ética sem problema algum, ó. Ética é um substantivo, a ética. E o segundo requisito, vocês nunca podem esquecer, é a concordância. Para que o a seja artigo, ele tem de vir antes de substantivo e ele tem de concordar com o substantivo a que se refere. Então você vai fazer duas perguntas. O a vem antes de ética, ética é um substantivo. O a está concordando com ética? Tá. Então esse a é artigo. Professor, mas não é óbvio? Não. Porque se você fala, por exemplo, a frase a respeito, o a vem antes de respeito. Respeito é um substantivo. Então, se ele afirmar que aqui o a é artigo, muitos vão marcar que sim. Ok?
Muitos vão marcar que sim. E aí, por que que ele não é? Porque o A não está concordando com respeito. O artigo de respeito é o artigo o, galera. O artigo de respeito é o artigo o, é o respeito. Então, se a frase fosse o respeito, o o era artigo de respeito. Esse aí, ele vai se tornar uma preposição. E aí, anotem, por favor, quando o a estiver antes de masculino, morfologicamente ele vai ser uma preposição. Aí vocês têm que anotar isso. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Então, é artigo é. Aí ele fala: honestidade é um substantivo? Sim, ó. A honestidade. Honestidade é um substantivo. Gabarito da 6 está correto, né, gente? Gabarito certinho. Então vocês têm que entender essa lógica substantivo, né? E aí eu quero reforçar com vocês, né? O seguinte: existem 4 classes gramaticais que apontam para substantivo. O artigo aponta para o substantivo. O numeral aponta para o substantivo. O pronome aponta para o substantivo. O adjetivo aponta para o adjetivo. Desculpa. O adjetivo aponta para o substantivo. Então vocês têm que ficar atentos a esse tipo de questões. Bom, vamos lá. Vamos para a questão 7. Ó, ele diz assim: logo após o substantivo matérias, poderia ser empregada a forma anexo, que é um adjetivo invariável. Tá errado. Preste muita atenção, galera. As formas anexo, anexos, anexa, anexas, elas concordam com o substantivo. Então, se é matérias, não é matérias anexo, há várias matérias anexas, ok? Então, anexo, anexos, anexa, anexas, concorda com o substantivo. Por isso que eu falo, boleto, anexo, anexo concordando com boleto. Por isso que eu vou falar carta, aí eu vou ter que dizer carta anexa, anexa concordando com carta, ok? Só que aí, galera, existe a expressão em anexo que ela é invariável. E ela mesma é invariável. Então, eu vou dizer matérias. Matérias eu vou falar em anexo. É uma expressão invariável. Certo? É uma expressão do tipo invariável. Eu vou falar carta em anexo. Vai ficar a mesma expressão, galera. Então, o gabarito foi errado porque ele fala que poderia ser empregado da forma anexo. Não. Ou empregaria anexas, concordando com o substantivo matérias, né? Matérias anexas. Ou eu uso a forma em anexo. Certo? Eu uso a forma em anexo. Certo? Beleza, gente? Beleza. Vamos lá. Vamos para 8. A 8 diz assim, ó. Nos jornais,
É a mesma frase, né, galera? Aí ele colocou assim, ó. Ele colocou assim. A forma aumentativa, isso é algo bem basicão, certo? Que a banca costuma cobrar. Mas ele fala, a forma aumentativa do vocábulo jornais é jornalecos. Vamos lá, galera. Ó, jornal, certo? Existe a forma diminutiva e existe a forma aumentativa. Aumentativa. Veja que quando eu digo jornaleco, é tipo algo bem pejorativo, né? Rapaz, você ainda lê aquele jornaleco. Então, na verdade, o gabarito da 8 é errado. Jornaleco não é a forma aumentativa de jornal. É a forma diminutiva. Jornaleco é a forma diminutiva, certo? A forma aumentativa é jornalaço. A forma aumentativa é essa. Por isso que o gabarito é errado. Porque ele colocou que o aumentativo é jornaleco. O jornaleco é diminutivo. E não aumentativo, galera. Certo? 8 tá errado aí. Vamos lá, vamos para 9. A 9 ele colocou assim. Seria inviável. Olha o comando, galera. Seria inviável o emprego da construção políticas partidárias caso a autora decidisse adjetivar o substantivo matérias. Ele está falando em caso a autora decidisse adjetivar o termo matérias. Então ficaria no final lá, ó, políticas partidárias. Ficaria assim, ó. Matérias político-partidárias. Edson, o que é esse político-partidárias? Peraí. O que representa esse políticas partidárias? Isso aí, pessoal, é um adjetivo composto, certo? Ó, matérias é um substantivo, as matérias não são quaisquer matérias, matérias políticas partidárias, certo? Ele diz que seria inviável. O gabarito é correto. Por quê, galera? Porque existe uma regra para adjetivo composto, certo? No adjetivo composto, certo? Vai ter o substantivo, certo? E aqui vai ter o adjetivo composto. Esse adjetivo composto, ele vai ser formado geralmente por duas palavras, né? Vamos colocar no mínimo duas, mas pode ter mais, certo? Então vai ter a primeira palavra, e vai ter a segunda palavra, certo? Vocês percebem que eu tenho, ó, galera, ó, políticas é a primeira, partidárias é a segunda, certo? Então, a regra que explora esse tipo de conteúdo, gente, vai trazer o quê? Que em adjetivo composto, só flexiona o segundo. No adjetivo composto, só flexiona o segundo. No adjetivo composto, só flexiona o segundo. Isso quer dizer que o primeiro, ele vai ficar no singular e no masculino, galera. Singular e masculino. Por exemplo, acordos. Acordos. Aí eu vou colocar assim, ó. Luso, no singular e masculino, que é o primeiro, eu vou colocar, ó, luso, Brasil.
brasileiros. Ó, quem vai flexionar é só o segundo, certo? Só o segundo. Só o segundo. Se eu colocar assim, ó, lei, eu não vou dizer lei lusa, não, lei luso. Aí eu digo luso brasileira. Quem vai flexionar é apenas quem? Quem vai flexionar é apenas o segundo. Então, o correto seria matérias político no singular e masculino, partidárias. Só flexionando quem? Flexionando apenas o segundo elemento. Beleza? Flexionando apenas o segundo elemento. Flexionando apenas o segundo elemento. Então, o gabarito foi certo porque ele falou o quê, galera? Ele trouxe que seria inviável, gente. Se é inviável e a frase está correta, nós temos aí gabarito correto. Certo? Então, 9 gabarito certo. Vamos lá. Vamos para 10. A 10 diz assim, ó. O vocábulo não, embora indique ideia de negação, foi empregado como adjetivo, pois especifica o sentido do substantivo lixo. E tá falso, gente. Ele não foi empregado como adjetivo. O não, expressando negação, ele está empregado como advérbio. Ele está sendo empregado como advérbio. Não se faz mais lixo como antigamente. Esse não está aqui está representando o quê? Está representando uma negação. E o que é que eu devo lembrar sobre o advérbio, galera? É que o advérbio, ele é uma classe gramatical chamada de invariável. Por invariável, lembre que o advérbio ele vai ser usado no singular e no masculino. Então, essa é algo que eu sempre devo lembrar quando se fala de advérbio. Advérbio é uma classe invariável. Invariável é uma classe que não flexiona. Então, em geral, vai ficar no singular e masculino. O áudio tá ok, galera? Tá certinho. Certo? Invariável. Outra coisa. O advérbio, ele representa semântica. Certo? Tem várias semânticas em volta do advérbio. Semântica de tempo, semântica de modo, semântica de lugar, negação, dúvida, intensidade, tem as semânticas. E outra que eu não posso esquecer é que o advérbio, ele modifica. O advérbio modifica adjetivo, o advérbio modifica verbo e o advérbio modifica o próprio advérbio. Certo? Se tiver questões, eu vou trabalhar essa temática aí com vocês. Então, nós temos algumas coisas aqui. Advérbio invariável, a regra singular e masculino, certo? Singular e masculino, representa semântica, tempo, modo, lugar, negação, afirmação, dúvida, intensidade. E o advérbio, ele modifica. Ele é uma classe modificadora, modifica adjetivo, modifica verbo, modifica o próprio advérbio. Então, 10 está errado porque ele diz que não é adjetivo. Agora, galera, atenção. O que pode acontecer é que esse não se torne um substantivo. Daí decorre o que chamamos
né? De substantivação. De substantivação, galera. Geralmente a substantivação ocorre com os determinantes. Determinantes. Que é comum na substantivação é o artigo. Quem é comum na substantivação é o adjetivo. A palavra não é um advérbio, se você isolar ela assim. A palavra cantar é um verbo, se você analisa assim. A palavra lindo é um adjetivo, se você analisa assim. A palavra dois é numeral, se você analisa assim. Mas dependendo do contexto, esses caras podem assumir o papel de substantivo, a função de substantivo, né? Se você fala o não que ele me deu, então eu estou transformando o não num substantivo. Se você fala aquele cantar, você está transformando cantar num substantivo. Aquele cantar. Você diz o lindo, você está transformando o adjetivo lindo num substantivo. Você fala os dois chegaram, transformou dois que era numeral num substantivo. Então, de olho nesse tipo de questões aqui, certo? Porque ele pode dizer, né? Embora frequentemente a palavra não seja advérbio, foi empregado como substantivo no contexto. Por isso que eu falo sempre, quem vai determinar vai ser quem? Contexto. Contexto que vai determinar, galera. Contexto é o que determina. Bom, então 10 o gabarito está errado. Certo? Vamos lá. Vamos para 11. O vocábulo antigamente é um adjetivo, pois caracteriza o substantivo lixo. Errado. E aí eu vou levar para a prova que palavras terminadas em mente geralmente vão ser advérbios. Então não é adjetivo, é advérbio. E geralmente esses advérbios terminados em mente, vou colocar aqui em geral, esses advérbios terminados em mente são Geralmente, esses advérbios que terminam em mente são advérbios de modo. Certo? São advérbios de modo. Ela falou claramente. Claramente é o modo. Ela saiu apressadamente. Apressadamente é o modo. Lentamente é o modo. Então, mais uma dica que vocês vão ter que levar para a prova. Palavra terminada em mente geralmente é advérbio. Aí vocês perceberam que no material... Deixa eu abrir o material aqui. Ó. No material, pessoal, dá para vocês perceberem. No material, eu dei um espacinho entre cada questão. Que é exatamente para você anotar isso e ficar revendo esse conteúdo. Então, é um projeto de questões comentadas da banca, né? Que você pode aplicar na sua prova. Vamos para 12. Se logo após o vocábulo mais fosse empregada a construção, se logo após o vocábulo mais fosse empregada a construção, a reciclagem de. Então ficaria assim, ó. Aí você lembra, galera? Você lembre de montar a questão, entender o que é que ela está dizendo. Ele está falando, ó, se logo após o vocábulo mais, então se aqui, ó, eu jogar se fosse empregada a construção, a reciclagem de.
Aí o que é que vem depois de D? Vem a palavra lixo. Certo? Aí ele fala: o substantivo lixo passaria a compor uma locução com valor de advérbio. Atenção! Locução com valor de advérbio é a famosa locução adverbial. Por que o gabarito é errado? Porque não é uma locução adverbial a 12. Na 12 é uma locução adjetiva. Vamos falar disso? Vamos falar disso, galera. Locução adjetiva, galera. Locução adjetiva tem o mesmo valor de adjetivo. Locução adverbial tem o mesmo valor de advérbio. E qual é esse valor, galera? Geralmente é assim, ó. Locução adjetiva caracterizando um substantivo. Vai ser aquela mesma ideia. Não é qualquer. Certo? Por exemplo, o carro. O carro do lixo. Perceba que do lixo está caracterizando o carro. Não é qualquer carro. É o carro do lixo. Mas vamos entender. Por que recebe o nome de locução? Locução é quando eu tenho duas ou mais o quê? Duas ou mais palavras. Toda vez que você ouvir falar no nome locução, você vai lembrar. Locução, duas ou mais palavras. Adjetiva é porque a locução caracteriza o substantivo. Então, do lixo é uma locução, está caracterizando o substantivo carro, não é qualquer carro, é o do lixo. Não é o carro da polícia, é o carro do lixo. Então, é locução adjetiva. Então, aqui, eu teria de lixo caracterizando reciclagem. Não é qualquer reciclagem. Não é reciclagem de vidro, de plástico, é de lixo. Então, de lixo é uma locução, caracteriza o substantivo reciclagem, locução adjetiva. Professor Edson, e locução adverbial que você falou? Qual quer lembrar o conteúdo, estudar e aprofundar isso? E o que é a locução adverbial? A locução adverbial também é locução duas ou mais palavras. Vai receber o nome de adverbial pelo sentido, galera. Geralmente de tempo, geralmente de modo ou de lugar. Então, se eu digo, ó, saiu de casa, esse de casa é uma locução adverbial porque representa o lugar. Se eu falo saiu às pressas, esse às pressas é uma locução adverbial de quê? De modo, é o modo como ele saiu. Saiu à noite, a locução à noite é uma locução adverbial porque representa tempo. Então, diferencia isso aqui, gente. Diferencia isso aqui. Então, a 12 não é locução com valor de advérbio. Seria uma locução com valor de adjetivo. Ou seja, é uma locução adjetiva. Certo? É uma locução adjetiva. Vamos lá. Ele diz assim, olha 13. O vocábulo gaúcho, caso fosse empregado logo após o substantivo lixo, ó, vocábulo gaúcho, caso fosse empregado após o substantivo lixo, desempenharia a função de substantivo? Falso, gente. Falso. Gaúcho aqui seria adjetivo. Ora, se ele mesmo já falou que lixo é o substantivo, e eu coloquei gaúcho
após a palavra lixo, eu tenho exatamente aquela ideia, gente. Não é qualquer. Não é qualquer. Certo? Não é qualquer lixo. Não é o lixo potiguar. É o lixo gaúcho. Certo? A ideia que nós teremos é lixo que é gaúcho. Por isso, que ficou errado aí. Beleza, gente? Por isso ficou errado. Então, olha como ele está cobrando, gente. Ah, ele coloca uma palavra, aí pergunta qual é a função dessa palavra, ele retira. Ele gosta de substituir. Vamos lá. Vamos para 15. Mais uma aqui, falando dessa pegada, ó. Ó, a inclusão do pronome aquele diante do substantivo lixo alteraria o sentido original? Certo, porque veja, aqui ele colocou, não se faz mais lixo como antigamente, está se referindo a lixo. Então, quando eu falo não se faz mais aquele lixo como antigamente, o que eu vou ter, galera, é o emprego do pronome. É o emprego do pronome em relação à distância. Este lixo, esse lixo e aquele lixo. Né? O emprego do este, esta, isto, esse, essa, isso, quando estamos trabalhando a localização, anotem aí, a localização espacial, quanto ao espaço, ok? Então eu vou usar este lixo se o lixo estiver perto do falante. Eu estou falando, eu digo esta caneta. Eu vou dizer este copo. Você vai usar o esse se estiver perto do ouvinte. Então, eu vou dizer assim, galera, peguem esse material que está aí com vocês. Vocês estão me ouvindo, eu vou falar, peguem esse material. Então, é este material que está comigo, estou falando, vocês que estão ouvindo, é esse material. O aquele é o mais distante, é o mais distante. Certo? É o termo mais distante. Então vai alterar o sentido. Porque eu estou só falando. Não se faz mais lixo como antigamente. E aí quando eu digo não se faz mais aquele lixo, eu estou me referindo a um lixo distante. É como se eu tiver eu e você aqui, e aí eu estou me referindo a um lixo que está lá no finalzinho da rua. Certo, galera? Gabarito correto. Beleza? Vamos lá para 15. As palavras seu, poder e mágico são classificadas respectivamente como pronome, substantivo e adjetivo. Gabarito correto, né? Seu. Seu é um pronome possessivo. Seu, sua, minha, nossa, possessivo. E aí eu tenho, ó, tem um poder substantivo, mágico, adjetivo. A ideia é, não é qualquer poder, não é poder científico, não é poder não é poder espiritual, é poder mágico, né? Um poder mágico, um poder que é mágico. Lembra da relação? Edson, e se ele tivesse dito, tem um mágico poder,
Ainda assim, galera. Ainda assim, mágico, poder. Ainda assim, mágico seria adjetivo e poder substantivo. Ainda assim, mágico que é poder? Não. Poder que é mágico. Então, você lembra dessas inversões, né, que a banca gosta de trazer para vocês. Certo? Vamos lá, vamos para 16. Ó, essa 16, gente, tá muito na cara do que eu tô trabalhando para vocês. Ó, a palavra mágica está, e o meu foco, gente, é abrir a mente de vocês para possíveis questões, viu? Ó, a palavra mágica está empregada como um substantivo. Aí você fala, tá, ó, a mágica é transformação. Por que essa 16 está errado? Porque aqui eu tenho o seguinte, gente. Ó, assistir mais uma vez. O que é que ele está assistindo? Ele está assistindo a transformação. E essa transformação tem como característica ser mágica. E aí você pode aplicar aqui a regra do x que é y. Mágica que é transformação? Não. A ideia é transformação que é mágica. Então, mágica aí, ó, empregado como adjetivo e não como substantivo. Olha que interessante. Se ele diz, ó, a mágica apenas, a mágica, mágica é um substantivo aqui, ó, a mágica. Certo? Mas aí ele colocou, né, a mágica transformação, visto que mágica está caracterizando transformação. É a transformação. Mágica que é transformação, não. É transformação que é mágica. Por isso que está errado, gente. E aí, mais uma vez, atenção em lembrar que adjetivo também pode estar antes de substantivo. Certo? Também pode estar antes de substantivo. 16, errado. Vamos para 17. 17. O vocábulo caravana, aquele está trabalhando coletivo, já foi tema de prova. O vocábulo caravana é Pera. O vocábulo caravana é substantivo coletivo de ônibus. Errado, galera. O coletivo de ônibus é frota. Certo? Coletivo de ônibus é frota. O coletivo de caravanas, né, é coletivo de viajantes. Né? É um coletivo relacionado a viajantes. Ok? De pessoas, né? De quem está viajando, saindo de um lugar para o outro. Beleza? Então, nós temos isso aí. Gabarito errado. Infelizmente, galera, ele pode colocar um coletivo bem chato, né? Bem difícil, assim, de acertar, né? Tipo a alcateia. A alcateia é o coletivo de lobos. Cálifa é o coletivo de camelôs. Desculpa. Então é interessante dar uma revisada nesses tipos de coletivo também. Tranquilo? Vamos lá. Questão 18. 18, sem medo de ser feliz, tá certo, né, galera? 18 tá corretinho. O reativo é totalmente, palavra terminada em medida fala. O vocábulo sublinhado consiste em advérbio. Certo. Essa aqui é aquela que você marca sem medo de errar, sem medo de ser feliz. É assim, galera? É totalmente o oposto do proativo. Beleza? 18 está correto. Vamos lá, vamos para 19. 19 ele colocou assim, gente, ó. Em segundo lugar, ao volante nunca se deve consumir. O vocábulo sublinhado é advérbio, sim, que expressa circunstância de tempo.
E aí, muita atenção, porque há gramáticos que defendem que o nunca e o jamais são advérbios de tempo e não de negação. Então, calma. Né? Isso são gramáticos que falam. Essa questão 19 é uma questão da banca que ela considerou como correto. Considerou que o nunca é advérbio representando o tempo. Então, nós vamos levar esse entendimento para a sua prova, que o nunca e o jamais representam advérbios de tempo e não de negação. Certo? E não de negação. Negação é o não. Certo? Vamos lá. Vamos para 20. Nunca e perto, os vocábulos sublinhados pertencem... outro estilo de questão, galera. Dá um textinho, destaca duas palavras, ele afirma. Pertence à mesma classe gramatical? Pertence a classes gramaticais distintas. Mesmo processo. Gabarito tá correto, professor? Tá corretinho, né? Nunca, nós já vimos. Ele é um advérbio representando tempo, né? Tá lá na questão, ó. 19. Certo? E perto. Não, ó, nunca construa perto. Galera, perto, longe, né? Esse perto está representando ideia de lugar. Ideia de lugar é advérbio. Aqui, ali, acolá são advérbios de tempo. Perto, longe, certo? É claro também, galera, que depende do contexto, né? Certo? Porque se eu digo aqui, ó, longes terras, esse longes, ele está caracterizando terras. Terras é substantivo. Então, nesse contexto aqui, ó, longes terras, longes adjetivo. Certo? Mas se eu digo, ó, moro longe, esse longe aqui está relacionado ao verbo morar. E atenção, galera, longe está no plural. Lembra. Advérbio invariável, advérbio invariável, advérbio invariável. Sem variável, em regra, é usado no singular e no masculino. Então, longes não poderia ser advérbio. Então, se a banca colocar, galera, preocupada, só, bastante no plural não é advérbio, muita não é advérbio, muitas não é advérbio, muitos não pode ser advérbio. Por quê? Flexionou no plural e no feminino, não mais poderão ser advérbios. Certo? Então, atenção a isso. 21. Visando a identificar, o a está empregado como artigo definido. Galera, eu falei para vocês que para ser artigo tem de vir antes de substantivo, né? Tem de vir antes de substantivo e tem de concordar com o substantivo. O a vem antes de identificar. Identificar é verbo. Professor, mas aí ele não está substantivando, não? Errado. Quem substantiva é o artigo os. Certo? Então não é artigo definido. Está errado. E aí eu vou colocar aqui para vocês, e muita atenção, galera, porque isso aqui vocês aqui vão ter que aprender. Eu já fiz, eu já estou fazendo o meu papel. É quando o a é preposição. Um caso deles eu já trouxe para vocês. É o a antes de masculino. O a antes de masculino. Tem também o a antes de artigo indefinido. O a
Ó, mais verbo no infinitivo. Galera, o a mais infinitivo, que é o verbo que termina em AR, R e R, o a é preposição. O a é preposição, tem que lembrar disso. O a é preposição. Ok? A mais plural, o a é preposição. Aí vem o a mais pronomes. Anotem aí. O a mais pronomes pessoais. O a mais pronomes indefinidos. O a é preposição. O a mais pronomes demonstrativos. O a é preposição. O a antes de quem é preposição. O a antes de cujo é preposição. Então, atenção, gente. Se ele diz na sua prova, vou a uma praia, esse a aqui ele é preposição apenas, porque ele está antes de uma. Aí na nossa tabelinha, o que é que nós temos? O a mais artigo indefinido. Quando eu coloquei para vocês a frase a respeito, e eu disse, ó, a respeito, o a é preposição, porque eu tenho o a mais masculino. A mais masculino, o a vai ser sim o quê? O a vai ser sim preposição. Não tem para onde correr. Então, a beber, a chorar, a brincar é o a mais infinitivo. O a mais infinitivo é preposição, gente. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. 22. A substituição do artigo definido. Então, gente, é simples. A banca pediu para você trocar o artigo definido pelo indefinido e vice-versa. Altera o sentido. Tanto para ir quanto para voltar. Porque define o substantivo. Indefine o substantivo, né? Quando eu digo a casa, é diferente de uma casa. Certo? O homem tem semântica diferente de um homem. Okay? Então, o que é que ele fala na 22? A substituição do artigo definido, ó, o projeto, é artigo de o projeto, pelo indefinido, um projeto, e aí ficaria um projeto teve como marca inicial, preservaria o sentido original errado. Não vai preservar sentido original. Sentido ele vai ser o quê? Sentido ele vai ser alterado. Sentido ele vai ser modificado, gente. Beleza? Então são dicas voltadas para a banca de vocês. 23. Ó, mais uma, ó. A substituição dos artigos indefinidos, sublinhados no trecho. Ele colocou, uma pessoa sem formação médica se apropria de um número de registro profissional. Aí ele fala, a substituição no trecho pelos artigos definidos a e o, respectivamente, preservaria a função sintática? Sim, gente. Preservaria a função sintática. A mudança do artigo em si, ela não afeta a morfologia, a classe, desculpa, ela não afeta a classe gramatical, nem a sintaxe dela. Permanece sendo sujeito, permanece sendo substantivo, mas o sentido, preservaria o sentido pretendido pelo autor errado. Então, ó, o erro está aqui.
Preservaria a função sintática? Sim, gente, porque vamos dar um exemplo aqui, ó. O homem saiu. Qual é a função sintática de homem? É sujeito de saiu. Se eu troco o para o homem vai deixar de ser sujeito? Não, ele vai manter a sua função sintática. Certo? Ok? Da mesma forma, galera, ele está dizendo os artigos. Vai mudar a função sintática do artigo? Não. Tanto o artigo definido quanto o indefinido, na sintaxe, ele atua como adjunto adnominal. Então, ele é adjunto adnominal aqui em o homem e aqui em um homem. Mantém a mesma função sintática. Certo? O que vai preservar o sentido? Não. O sentido ele é alterado. Então, já são duas questões que a banca cobra com essa mudança. Certo? Vamos para a 24. A 24 está abordando pronomes, é um pronome possessivo. Só que eu vou trabalhar isso aqui, galera, mais dentro de coesão textual. Ele fala assim, ó. A estrutura, sua proposta, contém um pronome que se refere ao termo escolas públicas do Distrito Federal. Ele colocou assim, ó. O projeto Escola Sustentável incentiva ações voltadas à melhoria da qualidade de ensino e à promoção da sustentabilidade socioambiental nas escolas públicas do Distrito Federal. Sua proposta, galera. Você vai perguntar, Você vai perguntar. Você vai perguntar assim, ó. O sua é um pronome possessivo. Então, você vai perguntar, proposta de quem? Proposta de quê? Certo? Então, ó, sua proposta é a criação. A proposta de quê, galera? É a criação de espaços educadores. É a proposta das escolas públicas do Distrito Federal? Não. É a proposta do projeto Escola Sustentável. Então, a 24, ó, tá errado por isso. Dá um textinho e pergunta. E aqui é muito comum, viu, gente? Na próxima aula, que é funções de o quê? Pronome relativo, por exemplo, ele cobra muito o pronome relativo perguntando quem ele está retomando no texto. E aí é fundamental trabalharmos um pouco disso para a sua prova, beleza? 24 está errado. E a 25? A preposição sublinhada no trecho. Faltou eu sublinhar. Mas tá aqui, né, gente? Para é o para. De para aprimorar. Para aprimorar a eficiência no uso dos recursos. Ele falou, estabelece, né? A preposição estabelece uma relação de comparação. Falso. E anotem aí, por favor. Quando você estiver diante de para, mais. Peraí. Cadê, galera? Vamos lá. Pode ser aqui. Quando você estiver diante de para mais infinitivo, ou estiver diante do para que, geralmente ele vai remeter a uma ideia de finalidade. O que é finalidade, professor Edson? Finalidade é um objetivo. Finalidade é objetivo, galera. Finalidade é objetivo. Então, para aprimorar a eficiência, é o objetivo. Certo, gente? Dica.
Além de, essa expressão além de, ela representa adição, viu, gente? Além de, ela representa soma. Isso aqui eu vou trabalhar com vocês aonde? Dentro de período composto, dentro de orações. Então, 25, gabarito errado, lembra disso. Para mais infinitivo é finalidade, para que também é finalidade. Eu estou aqui para que você consiga ser aprovado. É a minha finalidade, é o meu grande objetivo. Tá certo, galera?